pontos aí que nós vamos comentar aí hoje com vocês, certo? E citar para vocês aí o objetivo, né? O objetivo que hoje, obviamente, pelo tempo e pela profundidade do assunto, a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, né, no assunto. Então, o objetivo é basicamente apresentar as ferramentas de CAD e CAI utilizadas no desenvolvimento de produto e destacar a importância dessas ferramentas. Tá? Então, o que não é objetivo é aprofundar esses conceitos, né, necessários para essa aplicação dessas ferramentas, que como é um conteúdo extenso, teríamos aí várias horas aí para poder conseguir chegar próximo do que essas ferramentas podem proporcionar. Tá? Então, brevemente, a gente vai ter uma visão geral, né, do que seria um projeto. Tá? Então, assim, o projeto ele tem como input, né, as métricas, né, que é a própria qualidade, né, os conceitos de qualidade que são aplicados, as normas e regulamentações. Você tem um escopo definido para um projeto, que ele vai englobar, além de outros itens, principalmente característica, a estratégia de mercado, a própria estratégia do negócio e da companhia. Tá? Você vai ter recursos, que dentre esses recursos, você tem CAD e CAI, mas são vários recursos, mas dentro da parte de projeto, os recursos utilizados ali, a gente tem aí as ferramentas CAD e CAI. A gente tem um tempo determinado para esse projeto acontecer, e aí vai até entrar a questão da eficiência, né, que o CAD e CAI gera nesse tempo determinado, e pessoas, né, que para um projeto acontecer, você tem pessoas envolvidas em todas essas etapas para poder fazer com que esse projeto se concretize lá no final. Tá? E um segundo conceito que eu quero destacar com vocês é a definição de produto. Né? Então, assim, um projeto ele pode gerar um produto ou um serviço, e nesse caso aqui, como a gente vai falar especificamente de desenvolvimento de produto, de um bem tangível, né, mas ele pode ser um bem tangível ou não, que é produzido com o objetivo de satisfazer, né, a necessidade de resolver um problema aí do cliente. Tá? No caso, por exemplo, né, como o Said comentou, nós trabalhamos na Volkswagen, nosso objetivo é produzir caminhões para satisfazer a necessidade do cliente, fazer o transporte das mercadorias que eles precisam. Tá? Mas basicamente, então, um produto ele tem como objetivo principal trazer, né, essa premissa aí de qualidade, de resolver um problema lá do cliente que está na outra ponta. Tá certo? Nem sempre o cliente fica satisfeito, né? Então nem sempre são essas 5 estrelas aí, isso é no ambiente geral, né? Não só no meio automobilístico, mas o objetivo é sempre esse. Aqui, é importante, a grande importância de entender bem essa parte, né, na etapa de desenvolvimento, principalmente para aqueles alunos ou convidados aí que estão assistindo a gente, que tenham em mente entrar para essa área de desenvolvimento, imaginar que aqui é uma visão bem micro, bem reduzida do processo de desenvolvimento do produto como um todo. Tá? Mas, assim, isso aqui é de suma importância para entender o papel dessas ferramentas nesse desenvolvimento, que isso não vale somente para a indústria automotiva, não vale somente para a Volkswagen. Tá? Então, assim, um produto ele é conceituado, independente da área que ele seja, né, independente do nicho de mercado, ele tem a conceituação de você reúne um grupo de especialistas de diversas áreas e conceitua aquele produto, né, você define o produto que vai ser executado. Posteriormente, ele vai para ser modelado, no nosso caso aqui, trazendo para o ambiente e para o que nós estamos aqui para passar para vocês hoje, essa parte de modelagem, ela acontece basicamente num software de CAD, e posteriormente ela é feita, essa parte de avaliação, que fica nesse looping aí que vocês estão verificando na tela, ela é feita com a ajuda das ferramentas de simulação e CAI, que o Juliano vai comentar com vocês. E esse looping, ele acontece porque o processo, assim como é dito lá nas ferramentas de qualidade, ele é um processo de melhoria contínua. Então, uma vez que ele é modelado, ele é avaliado por uma série de critérios, normas, aplicação do produto, outros itens que a gente vai ver mais à frente, e ele sofre uma otimização. Ele pode ou não sofrer uma grande otimização, dependendo da característica do produto, mas, de maneira geral, ele tem como objetivo, né, reduzir custo, né, reduzir peso, porque no caso, quando a gente cita aqui peso, né, trazendo mais para o ramo industrial, quando a gente fala de uma peça, a redução de peso significa automaticamente a redução de custo e também uma otimização, no caso aqui da nossa área, né, a otimização do veículo, porque quando a gente reduz peso das peças, né, a gente melhora a qualidade do veículo, a gente aumenta a capacidade de carga de um veículo que foi feito para carregar uma mercadoria. Então a gente reduz o peso que ele carrega em peças e ele tem uma capacidade maior de carga útil. Tá? E, consequentemente, um ponto que hoje é visto como
predominante a questão da pegada de CO2, que é a visão de meio ambiente. Então, tudo isso, nessa etapa de otimização, com a redução de todos esses componentes, a gente acaba tendo aí uma solução considerada naquele momento ótima, que vai ser validada aí como ok. E aonde que o CAD/CAM está presente aí nessa etapa? Justamente nessa parte de modelar, avaliar e otimizar, que vocês vão ver um pouco mais à frente, que é de suma importância o CAD/CAM dentro dessa etapa, desse processo de desenvolvimento, certo? Bom, complementando um pouquinho o que o Diego está falando, né, e ainda num cenário amplo, gostaria de apresentar um pouquinho quais eram as etapas de projeto aí antes, sem a aplicação da tecnologia CAD/CAM. Então, como o Diego colocou muito bem, o projeto começa com uma etapa de conceituação, onde, por exemplo, são definidas as dimensões básicas do veículo, distribuição de carga e o basing, tá? E após essa etapa, existe a etapa de desenvolvimento, que sem a tecnologia era feito, por exemplo, os desenhos na prancheta ainda, né? Então a gente tinha um tempo considerável para a execução dessa atividade. Em relação a cálculo, como que era calculado nas estruturas antes da tecnologia CAI, né? As estruturas eram aproximadas aí de algumas estruturas primárias. Então, por exemplo, nesse exemplo, um veículo, ele é aproximado de uma viga biapoiada, né? A gente consegue fazer o cálculo da força de reação, o diagrama de força cortante, momento fletor, e definir, por exemplo, qual que é a inércia, ou qual que é o perfil, por exemplo, que a gente precisa de longarina para estar resistindo à carga vertical. É claro que esses modelos eram limitados a essa direção de carregamento, né? Após a etapa de desenvolvimento, de avaliação dos cálculos, a gente tinha a construção do protótipo, que é uma etapa que já começa a ter um grande valor, um custo agregado, né, no desenvolvimento. O veículo protótipo era testado, tá? Como a gente não tinha a etapa CAI, só voltando um pouquinho na etapa de protótipo, né, a gente não era feita pouca avaliação em relação à montagem de componentes, em relação a PECT, né? Então, muitas vezes, alguns componentes, quando não conseguiam dar montagem nessa etapa de protótipo, a gente voltava para a etapa de desenvolvimento para fazer essas correções. E aí, sim, após a confecção do protótipo, a gente tinha a etapa de teste, onde o veículo era testado e teria sua segurança aí estrutural confirmada, né? Caso observado alguma falha no teste, a gente voltava para a etapa de desenvolvimento, né, para fazer a correção das falhas, e só após a aprovação do veículo em teste, que a gente tinha a liberação do veículo aí para produção. Agora, considerando o cenário com a aplicação da tecnologia CAI, né, a gente mantém o fluxo REMA de desenvolvimento do slide anterior, acrescentando aí dentro da etapa de desenvolvimento a aplicação das ferramentas CAD/CAI. Então, a gente consegue simular tanto a questão de montagem quanto a questão estrutural com maior precisão, né? E isso gera loops dentro da etapa de desenvolvimento, antes da construção do veículo protótipo, né? Para tentar aí reduzir os custos envolvidos nessa etapa de prototipagem, que são custos altos, né? E também tentar reduzir aí ou eliminar os loops que são necessários devido à observação de falhas durante a etapa de teste, né? Então, a gente agrega loops na etapa de desenvolvimento, a gente agiliza a construção do protótipo, diminui o loops de testes aí em relação à redução do número de falhas, né? E aí sim, o veículo é liberado para produção após a aprovação do teste, né? Isso aí. Na imagem da direita aí dá para mostrar, por exemplo, um resultado de uma análise estrutural no quadro chassi, onde além dos esforços verticais na estrutura, a gente também consegue avaliar outras direções de carregamento, como longitudinal e lateral, e também avaliar a estrutura com mais detalhe, né? Incluindo regiões com furo, regiões de concentração de tensão, que antes tinham uma dificuldade natural de serem avaliadas numa estrutura primária.
Isso aí, só complementando, diminui a dor de cabeça, né, que as áreas de desenvolvimento tinham, né, anteriormente, quando você tinha que voltar lá da parte de protótipo, às vezes o veículo em produção, e tudo isso onera custo, né. Isso, e é importante destacar também nesse fluxograma que, mesmo com a aplicação das tecnologias CAD/CAM, né, ainda existe a etapa de protótipo e teste. Ou seja, por mais que o objetivo seja reduzir a etapa, o número de veículos protótipos, essa etapa ainda é necessária e é fundamental aí para o desenvolvimento e para a produção de veículos. Isso aí. Bem, seguindo, né, a partir de agora que a gente teve aí a passada da parte de desenvolvimento, né, da parte burocrática, falando propriamente da tecnologia de CAD, né, que hoje cada vez mais tem sido vista em artigos e citado porque a tecnologia em si vem se aperfeiçoando e essas ferramentas elas vêm melhorando aí com o tempo. Né, o Juliano mostrou lá, a gente saiu da prancheta, onde demorava semanas para poder fazer um desenho para um software hoje que você consegue fazer o mesmo desenho em horas, talvez em minutos, né, então, mas vale destacar que a tecnologia de CAD, né, que como o próprio nome já diz, né, é desenho / projeto assistido por computador, tá, porque o software, ele é uma ferramenta, né, o que faz né, o projetista, o que faz o engenheiro projetista, o técnico projetista, é a capacidade que ele tem de utilizar as ferramentas. Né, daí a importância de todo o conteúdo, né, que é absorvido das matérias de processo, de fabricação, da parte de qualidade, da parte de desenho técnico, claro, principalmente, da parte de processo produtivo, propriamente dito, porque é isso que vai agregar e fazer com que esses projetos eles sejam efetivamente possíveis, né? Então, aqui basicamente 3 exemplos, um desenho 2D, um desenho de conjunto e um desenho de veículo ali, um projeto mais inusitado ali, demonstrando, né, a capacidade do software, mas ele é uma ferramenta, ele é um fim, né, para um meio. Alguns dos principais softwares aqui, né, utilizados no mercado, tá? Muitos de vocês aí devem ter tido um contato, talvez na própria faculdade. Na CATIA, eu sei que vocês têm uma aula de CATIA. O AutoCAD ele é muito comum para aquelas pessoas que já talvez tenham passado pelo Senai ou tenham passado por alguma indústria, por ele ser um software um pouco mais barato, ele é bastante utilizado, né, nas indústrias, mas assim, dentre essas ferramentas, né, esses softwares que estão sendo demonstrados aqui, de uma maneira geral, hoje as indústrias têm utilizado bastante o CATIA e o Siemens, né, o NX e o Creo Parametric, que são softwares que eles têm uma estrutura mais arrojada. Tá? O SolidWorks, que é do caso da mesma empresa que o CATIA, ele é um software um pouco mais simples, e o AutoCAD Inventor também ele tem uma aplicação um pouco mais simples. Então, por isso que, no âmbito geral, aí, esses softwares, algumas pessoas têm bastante contato com eles dentro da indústria, mas no dia a dia, o AutoCAD acho que é o mais famoso aí deles. Aqui, né, um exemplo de aplicação, né, que eu coloquei para vocês, essa tela que tá rodando aí na imagem, ele é uma tela do Creo, né, e do SolidWorks. Eles são softwares assim que tem uma interface bem semelhante, tá? A pergunta que sempre passa na cabeça das pessoas, se eu sei mexer no AutoCAD, eu consigo trabalhar no CATIA, se eu sei mexer no Inventor, eu consigo trabalhar no NX e assim por diante. A resposta é sim. De certa forma, todos os softwares eles têm uma interface bem semelhante, tá? A curva de aprendizado vai ser bem menor. Você consegue desenvolver, você consegue ir olhando pelos caminhos, assim. É claro que ambos, no caso, por exemplo, SolidWorks e CATIA, eles são da mesma empresa, então a interface é bem mais próxima. Quando você fala de NX, que é da Siemens, com AutoCAD, já é um pouco diferente, mas assim, no âmbito geral, vocês vão se deparar com ferramentas aqui, como por exemplo, a da imagem aqui de chapa dobrada, ferramentas de sheet metal design, né, que é design de chapas, ferramentas de sólido aqui, que são ferramentas de parte design, body design, dependendo do software, mas eles, de uma maneira geral, as ferramentas elas são bem semelhantes, certo? Uma das grandes, vamos dizer assim, dos grandes sacadas de ambiente que fazem do CATIA
tá? Um software bastante utilizado dentro da empresa, das empresas automobilísticas, e no caso da aeronáutica, por exemplo, a Embraer, é a grande, vamos dizer assim, interface que o CATIA tem em alto volume de peças e montagem desses conjuntos, tá? Então, dos ambientes que o CATIA possui que propicia isso, que é o ambiente de DMU, né, que é o famoso Digital Mockup, que seria aí o protótipo virtual, que justamente naquele cenário que o Juliano comentou lá atrás, que você tinha lá a etapa de protótipo físico, que fazia a validação das montagens que você desenhava o veículo lá atrás, e somente quando você ia fazer o protótipo do veículo, lá na época do Gol, na época do primeiro Gol, né, dos Fuscas, você tinha que fazer o protótipo para ir ver o que ia acontecer, você não conseguia ter essa visão, por exemplo, dinâmica do comportamento aqui de roll do motor, né, que é esse movimento que o motor faz em torno do próprio eixo central, você não conseguia fazer essa montagem aqui na vista direita, por exemplo, dos componentes de admissão de ar do motor, e avaliar o impacto disso antes de você ter o protótipo. Todos os desenhos eram feitos de maneiras isoladas, eles consideravam, vamos dizer assim, uma margem de um desenho para o outro, né, uma interface desse conjunto, mas imagino quão era difícil visualizar esse conjunto num ambiente aí, num veículo de mais de 3 mil peças, alguns veículos até com muito mais do que isso. Tá? Então, assim, o CAD ele trouxe essa facilidade porque hoje, dentro do Digital Mockup, dentro do protótipo virtual, você consegue antecipar essa etapa, tá? E com isso, né, a questão da montabilidade, imagina a seguinte situação, você fez todo o projeto e na hora que você chegou lá na hora de montar, a peça não se encaixa. Por quê? Durante todo o processo, são várias peças, são várias pessoas trabalhando, como a gente viu lá na parte de projetos, então, assim, a facilidade de acontecer um erro dentro do desenvolvimento antes da ferramenta CAD e antes da ferramenta CAE era muito maior, era absurdamente maior as chances de erro. Tá? Então, hoje, a ferramenta ela trouxe essa redução, porque você consegue prever essa montabilidade, e, claro, né, existe ainda uma margem que possibilita, mas os erros eles acabam não sendo assim tão, entre aspas, grotescos quanto o que está sendo demonstrado de uma maneira lúdica aí na figura que vocês estão vendo. Tá certo? O que é legal colocar também é que com a aplicação dessa tecnologia, a gente consegue ter um controle melhor das folgas, né, e desenvolver ambientes mais compactos, né? Exatamente. Vocês imaginem como que era projetar, por exemplo, um veículo de alta performance, né, um Fórmula 1 aí no passado, sem o auxílio dessas ferramentas. Veículos aí que trabalham com folgas aí na casa de 3, 2 milímetros aí entre componentes. Hoje, no nosso cenário, a gente saiu lá atrás de folgas aí entre peças fixas aí na casa de 30, 40 milímetros, para hoje a gente trabalhar aí com 10, 15 milímetros de folga, justamente por essa interação que a gente tem no ambiente, a gente conseguir ter dentro do desenho também essa garantia aí das folgas entre os componentes. Então, aqui justamente nessa montabilidade que eu comentei ali antes, hoje aqui dentro do software, eu consigo, por exemplo, simular um parafuso na montagem, eu consigo colocar uma ferramenta de montagem da linha, que isso, por exemplo, para quem trabalha, para quem é da área de processos aí, ou gosta dessa área e pretende trabalhar com isso, imagina você conseguir, né, dentro do software, você saber se a ferramenta vai caber ali, se você consegue colocar uma parafusadeira, uma ferramenta, um dispositivo mais complexo para poder fazer a montagem, como por exemplo aqui de um radiador, ou aqui no caso, por exemplo, desse mancal, entendeu? Então é bem mais fácil, bem mais palpável, assim, você ter essa ferramenta CAD na mão e você ter o domínio dessa ferramenta para esse tipo de avaliação. Além dessas avaliações, esse aqui no caso do CATIA, ele propicia aí uma avaliação ergonômica, tá? Então, assim, você lá atrás, como que era feito, né, naquela etapa lá que o Juliano mostrou, você tinha que ter o protótipo ou somente daquela parte do veículo como um todo para você conseguir, daí então, né, você tinha assim, aproximado pela norma, pelos critérios, você conseguia aproximar a ergonomia, mas com a ferramenta de CAD, você consegue fazer já o projeto, né, pensando na ergonomia no caso aqui do veículo, pensando na ergonomia, no caso de um dispositivo, para quem é da área de processo, fazer um dispositivo de bancada e já pensar como que o operador vai estar, qual tipo de operação que ele vai ter que fazer. Tudo isso você consegue analisar e o CATIA ele traz essa ferramenta bem completa, que você consegue analisar o ângulo de visão, a posição da perna, etc. E tudo isso para que você já entregue um projeto com a melhor, para você fazer só o ajuste fino lá na etapa, né, de ergonomia, para
que hoje aí você não sai aí do veículo igual quem já teve a oportunidade de dirigir carro antigo aí, tinha aquela dor nas costas na hora que você sentava naquele banco que era lá embaixo. Então, hoje, a ergonomia tem melhorado, né, dentre outros fatores, também por causa dessa avaliação aí mais fina. E agora aqui, para trazer da parte de CAD, né, um comentário aqui das inovações, né, para onde o CAD está indo, né, da onde ele veio lá atrás, que vocês já viram, para onde ele está indo. Hoje, tá, já é essas inovações aqui, elas já não são, assim, coisas que, nossa, estou inventando a roda aqui, né. Você está, hoje, por exemplo, essa imagem da esquerda, o ambiente virtual é um ambiente que foi utilizado no desenvolvimento do Nivus, por exemplo, tá? E na direita, você tem uma validação de montagem virtual que já foi utilizada aí para o Argo, né, o veículo da Fiat. Então, assim, vocês veem que o CAD ele já está indo além de só um software ali, que ele consegue ser uma ferramenta para você trabalhar no projeto como um todo, como também você disponibilizar esse protótipo virtual para ele fazer as validações em realidade virtual, né, em realidade aumentada. Então, assim, do lado esquerdo aí vocês estão vendo, ele está fazendo uma simulação, por exemplo, dos componentes ali dentro do veículo, sem precisar, né, ter o protótipo também. E do lado direito ele está fazendo uma simulação de uma montagem. Então, ele está vendo o package, ele está vendo o espaço ali que ele tem para poder fazer uma montagem, né, num veículo Fiat. Tá? Ambos os itens aí, ambas as matérias, elas estão disponíveis aí na internet para quem quiser ver mais a fundo aí como foi feito isso. Esse assunto está disponível. E também um assunto que não é tão novo, mas que é importante destacar, que principalmente os convidados aí, os alunos, quem está nessa área de engenharia e negócios, né, na área da indústria, precisa estar ligado nessa questão da impressão 3D e a prototipagem rápida. Tá? Porque é uma área da indústria que ela já está grande, que ela já cresceu bastante nos últimos anos, e ela tende a crescer mais ainda, tá? As ferramentas CAD que foram comentadas aqui, elas têm uma interface direta com esses elementos. Por exemplo, um arquivo que você gera lá no CATIA, você consegue simplesmente exportar ele numa extensão que eu consigo ler, né, na impressora 3D, e você consegue, com alguns sets simples, né, de posição de ferramenta, já disparar para ela poder gerar uma peça aí, e você consegue com isso também acelerar o processo de prototipagem num custo mais baixo, que ao invés de você ter a peça final para você fazer a montagem, você vai lá e faz uma peça, né, com material inferior aí só para avaliar um package ou para avaliar uma montagem simples ali na impressora 3D, e você consegue avaliar essa etapa, e aí você tira 10 lá com o chefe. Agora eu vou passar a bola aí para o Juliano. Juliano, tá acordado? Eu tô acordado, cara. Falei demais, vai lá. Eu podia ter apresentado antes, porque você subiu a régua aí da apresentação. Aí. Vai lá. Então, vou falar um pouquinho de tecnologia CAI, tá? Assim como o Diego colocou também, CAI é uma engenharia auxiliada por computador, né? Então a ferramenta precisa ainda do ser humano, precisa da figura do engenheiro aí no comando, tá? Então é uma tecnologia que utiliza o computador para suporte à engenharia, auxiliar no desenvolvimento de projetos, tá bom? E as principais ferramentas aí dentro de aplicação na indústria incluem a análise de elementos finitos, no qual eu trabalho lá na Volkswagen Caminhões e Ônibus, a dinâmica computacional de fluidos e a dinâmica de multicorpos também, que é uma ferramenta de aplicação mais recente na indústria automotiva, mas que a gente vai apresentar alguns cases aqui que ela vem ajudando bastante a gente, principalmente na definição de carregamentos aí para análise estrutural. E o sucesso da aplicação desse recurso, né? Opa, volta um slide antes, por favor, Diego. Opa, perdão. Tá relacionado aí aos conceitos obrigatórios, né? Que são fundamentais aí para a utilização. Vamos lá, Diego. Bom, por que aplicar CAI, né? O principal objetivo do CAI é a gente ter uma segurança em relação à estrutura, né? Que ela garantir que ela não vá apresentar uma falha após o teste e tentar trabalhar sempre com a estrutura o mais otimizada possível, ou seja, buscar a melhor relação aí entre massa e rigidez da estrutura para a gente atingir esse objetivo.
Então, esse fluxo de projeto é um fluxo que a gente apresentou, né, onde a gente passou, o projeto passa pela etapa de conceituação, de desenvolvimento, N loops com CAD/CAI, protótipo, teste, e no final do teste a gente tem uma falha, como apresentado aí na imagem, que é uma trinca na logarina de uma cabine, por exemplo. Então, essa imagem justifica a importância e a manutenção da etapa de teste e protótipo nesse fluxograma, né? Então, ou seja, eu desenvolvi o ciclo todo, e mesmo assim a gente observou uma falha no final desse processo. É claro que isso que acontece porque esse ciclo ele precisa de um tempo de maturação, né? Precisa de um tempo de otimização, até a gente consiga ajustar todos os parâmetros envolvidos aí numa simulação, numa análise, para a gente conseguir, no final, estar convergindo aí 100% com o resultado do teste. Só que o investimento nessa tecnologia, ela justifica por esse gráfico apresentado na direita. O quanto antes eu perceber essa falha estrutural através da tecnologia, menor o custo que eu agrego nesse desenvolvimento. Então, durante a etapa de design ali, que compreende entre a etapa de desenvolvimento e aplicação da tecnologia, o custo de eu reprovar uma peça na simulação, ou eu concluir que uma peça vai falhar ainda no ambiente de simulação, ele é baixo. Ele é praticamente o custo hora aí do engenheiro, que no mercado hoje não está valendo muito, sinto muito em dizer isso a vocês, e o custo da ferramenta, que vale um pouquinho mais, tá? Então, só que se o projeto ele passa dessa etapa, ele atinge uma parte de protótipo, aí ele já tem um valor agregado alto, ele já tem um valor de ferramentaria, ele já tem um valor de matéria-prima, tá? E imaginando uma situação onde eu não consigo identificar a falha no protótipo e eu observo essa falha somente durante a aplicação no veículo, que é praticamente a seta dessa curva, né? Eu já tenho um aumento exponencial do custo aí do projeto, e aí eu já consigo, nesse cenário, também posso enfrentar alguns problemas aí, como responsabilidade legal, como recal, como outras situações aí que a gente não quer. Lá na indústria hoje, essa etapa de CAI/CAI é muito forte, todos os componentes que estão montados no veículo hoje são simulados em CAI e são testados, são arduamente testados para a gente ter uma garantia aí que o nosso produto é robusto o suficiente para aplicação. Não adianta. A gente está falando um pouquinho de CAI, a gente falou um pouquinho de elementos finitos, mas eu acho que é legal eu apresentar para vocês aqui o conceito, né, de uma forma bem sintética, mas que eu acho que vai dar um entendimento bem interessante sobre o método, porque o conceito é um conceito simples, né? A gente não precisa ser nenhum cientista para aplicar a ferramenta. Tá? Então, durante a universidade, por exemplo, eu fiz engenharia mecânica, né? Acho que a gente passa uns 2, 3 anos estudando viga, estudando eixo, estudando placa. E quando a gente chega na indústria para fazer o nosso primeiro cálculo estrutural, as estruturas pouco se assemelham a uma viga, a uma placa, aquelas estruturas onde a gente já conhece as fórmulas aí para tentar identificar o campo de deformação, o campo de tensão. Né? E aí nasceu o método. Então, o método, ele... Por exemplo, nessa imagem, na imagem da esquerda, está mostrando uma geometria, né, uma geometria complexa, um suporte de mola de um veículo, que a gente precisa avaliar. E o método, a princípio, como eu não conheço as soluções analíticas para determinar a deformada dessa estrutura, eu divido essa estrutura em elementos com comportamento conhecido, tá, da mecânica estrutural. Por exemplo, eu divido esse casco, e conhecendo o comportamento desse elemento, eu posso conhecer o comportamento da estrutura aí através de um conceito, da aplicação do conceito de mola equivalente. Então, cada elemento, para mim, dentro do método de elementos finitos, nada mais é do que uma mola, tá? E eu associo essa mola de forma a modelar a estrutura que eu quero avaliar, que tem uma geometria complexa, e a partir do entendimento da rigidez da mola, eu consigo calcular aí
a rigidez da mola equivalente, que é a rigidez da estrutura. E a partir do momento que eu conheço a rigidez da estrutura, eu consigo calcular a sua deformação aí, e posteriormente a tensão, tá? Então, para quem pretende ir nessa área, trabalhar com elementos finitos, com cálculo estrutural, em resumo, é esse o conceito do método, e a notícia ruim é que vão passar a vida inteira aí calculando configuração deformada de estrutura. E é nesse momento que o Said está com um sorriso aí no outro lado da tela. Aí, amarelo aí, porque um monte de cálculo atrasado para fazer. É isso aí, o cara que vai trabalhar nessa área aí, assim como o Juliano falou que não precisa ser um cientista, mas tem que tirar 10 aí na matéria do Said aí até o final da faculdade. Isso aí. Então, esse é um conceito de mola equivalente, né? Então, aquela brincadeira que a gente faz de F coca X, de ficar calculando mola equivalente em cima de associação paralela, associação em série, né? São exatamente esse conceito, que é um conceito bem simples, que a gente aplica aí para fazer uma modelagem em instrumentos. Né? E apresentando um pouquinho quais são as etapas do nosso trabalho, né, em simulação. Então, a gente tem a primeira etapa, que é uma etapa de pré-processamento, que essa etapa eu faço a geração da malha, né? Na geração da malha, tem uma tarefa de escolha dos elementos que vão melhor representar o comportamento físico da estrutura. A definição dos materiais, eu preciso conhecer o material que eu estou simulando, né? E a partir da deformação, eu aplico a teoria da elasticidade aí para determinar o campo de tensões. Definição das propriedades, as condições de contorno, que me diz como essa estrutura ela é restrita, né? Então, por exemplo, eu tenho um veículo no solo, eu sei que existe uma restrição vertical, por exemplo, nesse veículo no solo, e eu preciso depois restringir os mais graus de liberdade, né, para garantir que essa estrutura não tenha um movimento de corpo rígido, que aí sim eu consigo aplicar o método dentro do âmbito de análise estática. Né? E a definição do carregamento. Essa etapa é uma interação muito forte aí entre usuário e ferramenta. Né? A gente tem algumas ferramentas hoje que torna muito fácil aí essa etapa de modelagem e automatiza bastante o processo, que facilita bastante. Depois dessa etapa, que as condições de controle e carregamento fazem sentido, a gente combina isso com a estrutura e passa para a etapa de processamento. Nessa etapa, o software ele vai resolver as soluções que a gente montou na primeira etapa, né? E vai dar para a gente um resultado. Essa é uma etapa praticamente desenvolvida somente pelo software, a gente tem pouca interação, a não ser na escolha do método, no método de convergência, a gente consegue ter essa interferência, mas no modo operante isso aí, a gente é o software trabalhando sozinho, tá? A partir dessa etapa, a gente tem a etapa de pós-processamento, onde a gente avalia os resultados, né? O software, ele não diz para a gente se a peça vai falhar ou não. Ele diz para a gente qual é a tensão e qual que é a configuração deformada daquele componente para o carregamento que a gente aplicou, né? Obedecendo as condições de contorno. E aí entra um engenheiro para aplicar todas aquelas teorias de resistência de materiais, de fadiga, de resistência à deformação plástica, para a gente entender se esse componente vai cumprir aí os requisitos mínimos estruturais para a gente estar podendo submeter essa peça aí para prototipagem e teste, tá? É legal dizer também, e eu acho que faz parte da nossa rotina também como engenheiro de simulação, na etapa de pré-processamento é interessante que a gente entenda a estrutura e defina alguns comportamentos que a gente espera dessa estrutura, né? Para depois, na etapa de pós-processamento, a gente entender se esse comportamento, se a estrutura seguiu esse comportamento ou não, até para a gente poder fazer um check aí se foi feito os inputs de condição de contorno e carregamento de forma adequada no modelo. Diego. O Diego falou de ferramenta, né, CAD, na área de CAD não é diferente, a gente tem uma biblioteca muito extensa de ferramenta aí. Temos a ferramenta da Altair, que é e Abacus, que são as ferramentas que a gente usa hoje na fábrica, tá?
o NX Nastran e o ANSYS aí com as principais ferramentas do mercado. E essas ferramentas para a gente nada mais são do que uma biblioteca de elementos. Então, dentro de todas elas eu tenho o elemento de viga, tenho o elemento de casca, tenho o elemento sólido. E aí é o papel do engenheiro de simulação escolher dentro dessa biblioteca qual que é o melhor elemento que representa a sua estrutura. Tá? Aí é importante a bagagem teórica e é um engenheiro que está numa condição que vai estar sempre estudando. Né? É um engenheiro em formação aí. Cada projeto é uma formação diferente, é uma formação que agrega, tá? E é importante dizer aqui também que a modelagem de uma estrutura com elementos que não representam aquele comportamento físico vai te gerar uma solução aí que não tem uma correlação aí com o produto físico, né? É o que a gente chama de GIGO. Esse processo é garbage in, garbage out. Se eu der uma entrada, um input de lixo nesse sistema, eu vou ter um output, o meu modelo vai convergir, vai me dar um resultado de tensão, isso aqui não vai significar nada, e isso pode agregar ainda mais custo no processo, representando componentes mais pesados aí, carregando mais massa, tem um efeito reverso aí daquele que a gente espera durante a aplicação dessa ferramenta, tá? Então, só para fechar esse slide, cada elemento que eu tenho dentro da biblioteca dessas ferramentas, ele representa um comportamento físico conhecido da mecânica estrutural, que é o comportamento que a gente começa a estudar durante a graduação e continua estudando a vida toda, tá? Que é o comportamento de viga, placa, sólido e viga de parede fina. São os principais componentes aí da mecânica estrutural. Só complementando, aproveitando o gancho que o Juliano também falou das ferramentas, para principalmente o pessoal que é estudante aí que está assistindo, a maioria desses softwares ele disponibiliza lá no próprio site deles licenças com caráter estudantil. Você consegue ir lá, baixar o software, fuçar. O ANSYS, principalmente, desses todos aqui que o Juliano comentou, é um software que ele tem uma interface, de certa forma, amigável para gerar uma malha, para ver essa condição dos elementos, e lá daqueles softwares que eu comentei de CAD lá também, idem, né, dos outros softwares lá você consegue fuçando e chegar a alguma coisa e mexer aí, conseguir ter o primeiro contato aí com as ferramentas. Legal. Bom, então toma cuidado com quem vende o software, né? O pessoal que costuma vender o software para o nosso chefe vende como se fosse uma solução fechada para tudo, e incompetente depois é um engenheiro que não resolve o problema do software, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo de um veículo, né? De um veículo 6x2, de um veículo Volkswagen. Nós temos cálculos de veículo completo, não só de componentes independentes, né? Então, nesse caso, o engenheiro responsável pela análise, ele domina o software, ele escolheu os softwares, os elementos adequados na biblioteca. Nesse modelo, tem uma associação de elementos de viga, elementos de casca, tem associação de elementos sólidos, tem elementos aí que vão atribuir graus de liberdades para o modelo, que são importantes também para a gente representar o modelo físico, né? E, no final das contas, todos esses elementos aí são vistos aí pelo programa como molas, né? E depois da associação de molas aí, eu tenho uma mola equivalente aí que vai me dizer a rigidez do quadro, que é do modelo final desse veículo, tá? Só que depois que feita a modelagem, definindo as condições de contorno, que é uma etapa muito assim de observação do comportamento da estrutura, né? Tem a próxima pergunta aí que todo engenheiro fica na cabeça aí pro resto da vida, né? Com qual carregamento agora que eu vou analisar essa estrutura? Essa é uma pergunta importante, porque o modelo está correto, todos os elementos estão bem escolhidos, as condições de contorno estão bem definidas, só que um carregamento exagerado, ele vai resultar numa estrutura muito rígida e, consequentemente, pesada, né? E um carregamento muito brando vai resultar numa longarina falhada aí num teste de durabilidade. Então, a gente precisa tá ponderando aí. E é claro que a gente, como engenheiro, a gente tem sempre uma tendência de conservadora, né, de estar tentando ser o máximo conservador possível, só que isso nem sempre é positivo para o veículo aí, que vai estar carregando aço na dutra à toa aí, bastante aço passeando, bastante ferro fundido,
Isso que a gente tenta evitar, né? A concorrência força isso, né? Também, porque aplicar bem a ferramenta e ajustar o carregamento resulta em veículos mais leves e, como consequência, veículos mais baratos e mais competitivos também. Vamos lá, Diego. Para responder essa pergunta de qual carregamento, né, a gente tem uma disciplina bem interessante de dinâmica veicular. A gente sabe que, por exemplo, os carregamentos que são impostos na estrutura de um veículo são provenientes de uma estação do solo, né? Então, durante a graduação, por exemplo, a gente até resolve lá em dinâmica veicular um quarter-car, né? Que é um sistema massa-mola amortecedor, de 2 graus de liberdade, onde eu represento a rigidez, por exemplo, do meu pneu, tenho uma massa concentrada representando a massa não suspensa, como roda, amortecedor, feixe e mola. Tenho uma associação de massa amortecedor, que é a própria suspensão do veículo, né? E uma massa do veículo, aí um quarto de veículo, lembrando disso. Esse é um modelo que a gente começa a estudar aí durante a graduação, para aplicar aí as equações de Newtons aí, e tentar resolver aí um sistema de equações diferenciais aí, que para quem gosta, é um prato cheio, tá? É uma aplicação da terceira lei de Newton, propriamente dita, né? Só que vale lembrar que esse modelo é restrito a inputs verticais, né? E tem uma consideração muito importante, que às vezes o professor fala baixinho no canto da lousa, que o contato, a interação pneu-solo aí é pontual, tá? Então a gente vai ver que lá na frente a gente precisa expandir um pouco esse contato para ter principalmente os inputs aí de estação longitudinais e laterais no veículo. Tá? Expandindo esse modelo, a gente tem um modelo half-car, né, que é metade de um veículo, e também, um passo depois, a gente até consegue simular aí um veículo completo, mas mantendo todas aquelas hipóteses que eu coloquei lá de contato pontual do pneu com solo e massas concentradas, né? Já é um veículo, já é um modelo um pouquinho mais complicado, um sistema de equações diferenciais um pouquinho maior aí, um pouquinho mais desafiador para a gente estar resolvendo, tá? Então, para resolver esses temas, né, nasce a ferramenta de multicorpos, né, que vai interpretar aí os componentes de um veículo com uma associação de mola, amortecedor e massa concentradas. Né. Eu tenho um veículo, por exemplo, um exemplo de um veículo completo, aí, um modelo de MBS, né, quando eu comentei do veículo quarter-car, a gente estava trabalhando com um sistema de equações diferenciais com 2 graus de liberdade, né? Numa análise de MBS hoje, no modelo, eu já consigo trabalhar com corpos flexíveis, né? Uma dobradinha aí de elementos finitos em MBS. Então, eu tenho, por exemplo, no modelo de MBS hoje, para representar um chassi 460 modos, de vibrar, para representar uma cabine 110 modos, os componentes agregados ao chassi, como um filtro de ar 60 modos, tá? Já tenho um modelo de pneu mais sofisticado, onde eu consigo interpretar melhor qual que é o input do solo aí, que vai estar excitando a minha estrutura, tá legal? Hoje, com o avanço da tecnologia, é bem legal essa imagem do canto inferior esquerdo, Diego, onde a gente foi mapeado, foi uma empresa lá na Volkswagen que ela foi escanear a nossa pista de Belgian Blocks, né, que é o paralelepípedo, e a gente consegue importar para dentro do modelo de simulação essa pista e tentar simular aí com bastante precisão aí quais são os inputs que a gente tem de pista, tá? Esse modelo de pneu hoje é um modelo muito complexo, uma tecnologia que a gente chama de F-Type, e até as propriedades desse modelo de pneu, né, são desenvolvidas em parcerias aí com o fabricante do pneu. Então, são N testes que a gente precisa fazer aí para estar levantando essas propriedades antes de trazer para o modelo de MBS. Né. Eu falei um pouquinho de modos de vibrar, né, que são contemplados por esse modelo, mas o modo de vibrar nada mais é do que a forma que essa estrutura vibra, né? Então, a gente tem uma estrutura hoje, a gente tem, teoricamente, infinitos modos de vibrar, né? Só que quando a gente transforma essa estrutura numa
associação de mola amortecedora, a gente diminui os graus de liberdade dessa estrutura, então a gente passa a ter um número finito de modos de vibrar. E alguns modos, principalmente os modos mais baixos, são modos importantes, porque a resposta da estrutura, tanto de tensão, deformação e aceleração, é uma composição, aí, é um somatório desses modos de vibrar aí, associado a um fator de participação. Tá? Então, esse aí é o trabalho do modelo de MBS hoje na indústria. Ele consegue levantar para a gente quais são os inputs loads, né, os esforços, responder aquela questão do carregamento com bastante precisão, e também avaliar outros parâmetros, como parâmetro de conforto e de NVH, né? Pode passar aí, Guilherme. Só complementando, assim, aqui, imagina isso aqui, ele está olhando para um modelo de veículo, um carregamento, né, e para uma aplicação automotiva, mas tudo isso que o Juliano comentou até aqui se aplica para um dispositivo, para uma ponte rolante, para um guindaste, e todas essas bibliotecas, todas essas informações, elas, né, vêm para enriquecer aí a entrega, né, do projeto com essa qualidade aí de análise estrutural. Né? E só para agregar, Diego, se quiser voltar lá, uma coisa que eu acho que é interessante colocar é o seguinte: a partir do momento que eu tenho um modelo, né, existe, por exemplo, uma necessidade de mercado de um veículo com wheelbase maior, eu consigo aumentar o wheelbase no meu modelo e identificar qual que é e comparar um modelo com wheelbase maior, com um modelo com wheelbase menor, um modelo com um conjunto powertrain mais pesado, um modelo com um amortecedor diferente, com uma suspensão diferente, avaliar conforto em função do rate de suspensão, né? Então, são variações assim, que antes só eram possíveis aí num veículo físico, num protótipo, a gente já consegue estar antecipando aí para uma etapa de simulação. Feito no slide anterior, eu apresentei um pouquinho de modelo, né? Já apresentei que a gente consegue trazer com uma boa qualidade um input de pista, né? Aqui naquela imagem onde a gente escaneou uma pista de Belgian Blocks. Só que eu queria apresentar para vocês nessa imagem da direita aí o nosso campo de prova lá da Volkswagen. Então, depois de todas as etapas de conceituação e desenvolvimento, o nosso veículo é testado exaustivamente nesse campo de prova, de forma a acelerar aí um teste de durabilidade, né? Então, a gente tem um time na fábrica que é responsável em entender quais são as solicitações que o nosso veículo é submetido durante a aplicação e reproduz de forma acelerada essas solicitações no nosso campo de prova para a gente ter um teste de fadiga de durabilidade, né? Então, dentro dessa pista, a gente tem vários eventos. Na imagem inferior aí, a gente coloca como exemplo o trecho de cobblestones, né, que são essas pedras de praia. A gente tem o trecho de Belgian Blocks, e a gente tem o trecho de chuck rollers, que são buracos sequenciais aí, que são um evento bastante agressivos. Então, esses eventos aí compõem o teste de durabilidade que o nosso veículo ele precisa atender aí no final do desenvolvimento, tá? Então, dentro do nosso mundo virtual, aí, do nosso mundo de simulação, a gente consegue simular essa pista. Então, você pode dar um play no vídeo aí, Diego, e a gente consegue extrair dessa pista aí quais são os load cases, ou quais são as tensões que estão submetidas aos nossos componentes, para tentar prever aí, durante a etapa de simulação, né, a vida do nosso componente, do nosso veículo físico, quanto submetido ao teste de durabilidade. Tá? Então, esse aqui não é o estradão de Resende, né, Juliano? Isso aqui é a pista de teste, né? Quase. É legal dizer também que hoje, com o fenômeno de falha, né, a gente falou pouco de fenômeno de falha, a gente prometeu entrar pouco nesses conceitos, né, mas o fenômeno que justifica a falha aí, praticamente todos os componentes nossos, é um fenômeno de fadiga, né? Então, a gente tem que, cada evento desse que o veículo ele passa, ele gera um dano no material. Esse dano, ele é acumulativo, ele é irreversível, né? Então, toda vez que o Diego citou a estrada de Resende, toda vez que a gente cai no buraco com o nosso veículo, ele guarda uma certa mágoa, ele guarda um dano ali. Isso reduz a vida do componente, né?
Então, quando a gente passa nesses eventos críticos de forma repetitiva, né, a gente consegue reproduzir a vida aí de 1 milhão de quilômetros do veículo em 6 meses de teste, tá? Então, essa é a vantagem do campo de provas, e é uma vantagem que essa ferramenta de MBS trouxe para a gente hoje, é prever com melhor exatidão aí os carregamentos que os nossos veículos estão submetidos a esse campo de prova. Vai lá, Diego. Então, eu falei um pouquinho da tecnologia, agora, tanto de elementos finitos como de MBS, né, para apresentar alguns exemplos de aplicação. Né. Dentro desse pacote aí de tecnologia CAI, a gente tem uma otimização que a gente trabalha bastante, que é uma otimização é uma simulação de otimização topológica. Né. O objetivo dessa otimização é buscar a melhor relação aí entre rigidez e massa para o componente. Eu tenho um exemplo aí, que é um exemplo real, de um componente, no caso é um suporte de suspensão, né? Suporte traseiro da suspensão. Então, a gente tem um componente inicial de uma massa de 3,9 kg. Tá? Para esse tipo de análise, o Diego, lá em CAD, ele define para mim um volume inicial, que é uma condição de contorno, que é nada mais é do que aquele volume máximo que a minha peça pode preencher, né, respeitando as folgas aí com os componentes adjacentes, né. Esse é um input de simulação que vai tentar buscar, dentro desse volume inicial, qual que é o melhor shape, qual que é o melhor formato aí para manter uma relação aí de rigidez e massa do componente, tá. A partir desse output dessa simulação topológica, o Diego ele vai modelar um componente, por exemplo, que vai respeitar todos os parâmetros do processo, como ângulo de saída de molde, comprimento de engajamento mínimo de fixação, tá? E ele me alimenta de novo para a gente poder fazer a avaliação, aí sim fazer a avaliação estrutural dessa peça final, tá? Durante a aplicação desse loop, né, desse exemplo, a gente saiu de uma peça de 3,9 kg para uma peça de 2,6 kg, aí, numa redução de aproximadamente 33% do componente, né? Hoje a gente tem 1 quilo de fundido aí por volta de R$20, dá para a gente estimar aí o quanto a gente gera de redução, né, de custos aí para uma peça final. É claro que essa é uma análise, é uma prática bastante difundida, né, porque ela colabora tanto para a redução de massa, como para as pegadas de carbono, como para a redução do custo também da peça final, que são, como o Diego colocou lá, os principais objetivos aí da aplicação dessas ferramentas, né? O investimento que é gasto aí, entre aspas, na aplicação dessas ferramentas durante o desenvolvimento. Imagina. Essa é uma análise, um outro exemplo de análise, que é uma análise de resposta e frequência. Eu tenho nessa estrutura, por exemplo, uma estação de aceleração, uma amplitude constante, variando a frequência, né? E eu consigo prever qual que é a resposta da estrutura em relação a essa estação de base. Então, essa resposta também é em função da frequência. Esse gráfico que está mostrando à direita, por exemplo, qual que é uma resposta de tensão em função da frequência, que é dita pela frequência natural desse componente, que é em função da sua rigidez, um fator de amortecimento, que é uma outra propriedade física importante também para avaliar esse componente. E além, por exemplo, de eu conseguir fazer uma avaliação estrutural da carcaça, por exemplo, dessa estrutura, eu consigo identificar qual que é esse espectro aí de aceleração para a posição da lâmpada, por exemplo, e entender junto com o fornecedor se esse espectro de aceleração é suficiente para gerar a falha do filamento de lâmpada, que, por consequência, a queima de lâmpada. Então, é uma análise aí que tem um foco estrutural, mas também ela pode ser utilizada com outros objetivos aí também. Esse é um outro exemplo de aplicação, tá? Além da nossa pista de virtual, a gente também tem bastante aplicação de teste de bancadas. O teste de bancada, ele
tem o objetivo também de acelerar aí ainda mais a resposta do teste, né? E são testes caros também, né? A gente está falando aí, por exemplo, em Cab Shake, onde a gente tem uma cabine toda que é testada em bancada, um teste que deve custar aí por volta de R$ 1 milhão, tá? Então, eu consigo também, dentro da simulação, simular o teste, até para dizer se as condições de contorno do teste estão representativas, né? Então, a gente tem limitações também para estar trabalhando uma bancada, tá? E a gente tem que tomar um cuidado, que existe uma diferença bem sutil aí entre testar uma estrutura e quebrar uma estrutura, né? Então, eu tenho que estar trabalhando aí dentro de níveis de tensões, níveis de acelerações compatíveis com a que a estrutura vai experimentar aí durante a aplicação e acelerar a repetição desse nível de tensão, que vai me dar uma garantia que eu vou estar testando essa peça e não estar submetendo essa peça a um nível de tensão de deformação muito exagerado, aí, muito acima do que ela vai experimentar durante a aplicação. Tá? Então, eu consigo também simular o teste e entender se as condições de contorno do teste estão satisfazendo ou não a aplicação da estrutura. Bom, a gente falou de todas as etapas aí, tentando mostrar de uma forma bem sintética, bem superficial os conceitos, né, da aplicação das ferramentas, mostrando alguns exemplos práticos. É importante dizer que de mão dada com a aplicação da tecnologia, CAD, né, a gente precisa ter dentro da indústria um departamento aí de pesquisa e desenvolvimento, né. Então, esse estudo que a gente tem durante a graduação, a gente vai continuar a vida toda. Então, quem estava esperando queimar o Timon Shake, ou queimar o X, depois de receber o canudo, não é uma boa ideia. Então, a gente tem, por exemplo, nesse primeiro campo, pesquisas que a gente precisa estar fazendo em relação ao material. A gente precisa criar um database de material. A gente não vai ter na literatura disponível todas as curvas que a gente precisa de tensão de deformação. A gente vai ter que fazer ensaio de tração para levantar essas curvas. Então, está aí a importância do entendimento desse ensaio, que o engenheiro faz mágica. O engenheiro ele faz o ensaio de tração e define ali propriedade de fadiga, define ali propriedade para qualquer tipo de carregamento da estrutura, né? A partir do ensaio inicial. A gente tem um gráfico da direita, ainda nessa pasta, né, que é um gráfico de fadiga, que correlaciona, por exemplo, a variação de tensão aplicada no corpo de prova com o número de falhas desse corpo de prova aí, se tratando de fadiga. Essa é uma curva fundamental. Eu posso ter um bom modelo de simulação, posso ter um envelope ajustado de carregamento, né, com modelos MBS, mas se eu não conheço a propriedade mecânica do material, eu não consigo prever bem a falha. Então, hoje a gente, infelizmente, tem pouca informação de material, principalmente relacionado à fadiga na literatura, e se cai na mão do engenheiro para estimar, ele espreme essa curva lá embaixo, né? Tenta trabalhar com o menor valor de resistência possível, com valores mínimos definidos aí por normas, mas isso nem sempre é saudável para o projeto, né? Então a gente precisa ter essa linha de pesquisa e desenvolvimento bastante atuante. E é bom dizer também que hoje a gente também precisa ter esse campo para receber os novos materiais, né, que estão sendo desenvolvidos e aplicar, para a gente poder aplicar esses novos materiais aí também, como material composto, por exemplo, na estrutura de veículos, tá? O segundo campo aí é mais aí uma pesquisa acadêmica, que infelizmente o pessoal, ou felizmente, né, porque eu gosto bastante, o pessoal dessa área vai estar estudando a vida toda, porque cortou, Juliano, aquela literatura clássica, ela hoje, infelizmente, está um pouco defasada aí da aplicação na indústria, né? Então, a gente vai ter que entrar um pouquinho no muro quântico, como o pessoal lá na fábrica gosta de dizer. Vamos ter que olhar com mais carinho para a solda, como calcular a fadiga em solda. Então, a gente tem algumas literaturas mais modernas hoje, alguns procedimentos mais modernos para isso, como, por exemplo, aí na ilustração FKM, né, que é um RI alemão de cálculo de fadiga, tá? E como correlacionar esses métodos com o output que a gente tem no modelo de simulação. Então, essa é uma área de pesquisa constante aí, tá? A última pasta, a gente comentou que em elementos finitos eu vou enxergar toda a estrutura como uma mola, em MBS eu vou enxergar toda a estrutura como uma associação massa-mola-amortecedor,
Mas qual é o fator de amortecimento da estrutura? Isso eu não consigo simular. Isso eu preciso testar. Então, eu preciso colar gates, colar acelerômetros, colar alguns instrumentos, um componente, para tentar entender, por exemplo, qual que é o decaimento logaritmo, qual que é o amortecimento dessa estrutura, para estar levando essa informação como input para o modelo de simulação. E também para a definição da rigidez de outros componentes, como borracha, né? Então, a gente tem o exemplo aí de uma bucha de borracha, de um link de suspensão, que são componentes que eu preciso levantar a informação de rigidez em laboratório para estar trazendo esse input para a FESA, né? Hoje, borracha, pelo menos na indústria automotiva, é muito mais fácil levantar essa curva do que tentar entender o comportamento dessa borracha, né? Combinar com ela aí uma curva de rigidez é complicado. Então, a gente prefere levantar isso em laboratório, tá? A partir do momento que a gente combina com o material, qual que é a sua curva de resistência, combina com o carro e com a pista, qual que é o input de carregamento adequado para a simulação, a gente começa a ver o sucesso aí da aplicação da tecnologia e começa a ver isso dando um retorno bastante positivo aí para o desenvolvimento. Tá? Só que a gente fez questão de deixar esse slide aí para mostrar a importância, né? A gente tá sempre estudando, tá sempre buscando informação aí, porque o nosso modelo ele tá sempre melhorando, né? Então, a gente está aí, estou, por exemplo, há mais de 10 anos trabalhando em simulação, e hoje, o meu modelo, hoje, com meus componentes, é muito diferente do primeiro modelo que eu fiz. Então, tá sempre aí em evolução, aí, buscando a melhor correlação aí com os testes físicos, né, que é o objetivo da simulação. Bem, depois dessa aula de elementos finitos aí, ficou bem claro assim para todo mundo que o processo ele se retroalimenta, né? Então, assim como o Juliano comentou que essa parte aqui até de pesquisa, essa parte de captar, né, a rigidez do material, é justamente naquela pista de provas que ele mostrou que esse processo ele se retroalimenta. Você recebe a informação de como que o veículo se comportou lá no físico e traz para dentro do software. Isso traz a qualidade aí para o software. Isso vale também, como eu já disse, para outras aplicações, não só para essa aplicação veicular. Então, o processo ele é constante. E por último aqui, só para poder fechar, a gente separou aqui um assunto que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido, ou um professor já deve ter comentado, mas que ele engloba essas duas tecnologias e para quem não ouviu falar, é interessante que busque aí essa informação na internet, porque isso tem tudo a ver com o que vem por aí, né, com a famosa quarta revolução industrial, né, revolução tecnológica, então, assim, o Digital Twin, que é essa tecnologia, né, o gêmeo digital, ele vem para englobar, mas dentro de todas as áreas, não só no âmbito de desenvolvimento de produto, né, no âmbito de projeto, mas ele traz essa interface, né, de CAD, CAI e outras ferramentas, né, internet das coisas, próprio machine learning, e entre outras, para justamente criar uma interface onde você tenha dentro do digital, né, dentro do modelado aqui do 3D, uma cópia do real. E dentro dessa cópia do real que você vai ter uma interface direta, onde você consegue fazer as simulações em tempo real, e ver o comportamento funcional em tempo real. Então, assim, isso já vem sendo desenvolvido, empresas como a General Electric, a Petrobras, elas já estão utilizando essa tecnologia, tá, onde uma Petrobras, por exemplo, ela simula uma plataforma em pleno funcionamento e de qualquer lugar do mundo, né, um profissional tem acesso ao comportamento de uma válvula e consegue ter sensores físicos e sensores digitais lá que ele consegue estar medindo o tempo todo o comportamento. E de uma maneira geral, conforme a gente já viu, né, em algumas, vamos dizer assim, obras aí do cinema, o futuro é a gente se aproximar do que seria aí o exemplo da figura 2 aí, você ter um contato, assim, uma interface direta no 3D, onde você consiga, com uma visão em tempo real, avaliar, ter acesso ali à informação, conseguir medir parâmetros, conseguir acessar informações
conseguir montar e desmontar, testar possibilidades, né, e assim, essa ferramenta, ela abrange uma série de itens, tá, não só esses, mas aqui a gente está trazendo para o ambiente de CAD/CAI, mas para quem tiver curiosidade, tá, busquem aí, porque além dessas outras itens que eu comentei, machine learning, internet das coisas, o futuro, essa ferramenta que está se apresentando para o mercado. Beleza, pessoal? Acho que depois de tanto Só adicionando isso aí, Diego, que você colocou lá desculpa, Juliano. essa imagem do Tony Stark aí, a gente falou bastante de desenvolvimento, né? Acho que uma área legal, uma área adicional que o pessoal vem usando essas ferramentas também é para a área de vendas, né? Então, por exemplo, hoje um cliente, sem ir na concessionária, ele consegue entrar no veículo, ele consegue enxergar o espaço interno do veículo, isso é bastante legal, cara. Essa figura da esquerda, ela tá mais próxima da gente, tá? Sim, a figura sim. da direita, deixa pra Marvel lá. É isso aí. Isso aí, pessoal. Acho que a gente falou demais. Passar a bola aí pro Said ou pro Nilson, não sei quem que tá aí no momento. Pessoal, agora vamos abrir para ler. Vamos aproveitar o finalzinho para a gente ver, pegar a experiência, tirar uma dúvida que tenha ficado de algum ponto. Pode ficar à vontade. Alguém vai perguntar? Você vai puxar alguma pergunta aí, Said? Oi, boa noite, Nilson está falando, tudo bom? Parabéns pela apresentação, excelente. Obrigado, Nilson. Excelente e apaixonante. Esse mundo da simulação é apaixonante. Tem uma pergunta aqui, o Altair, está no chat, né? Ele diz o seguinte: a indústria só utiliza software comercial ou tem pessoas programando? Eu acho que eu posso até dividir essa resposta aí com o Juliano, mas assim, sim, utiliza softwares que são programados, mas para aplicações específicas. Por exemplo, nosso FAR Group, lá nosso departamento de eletroeletrônica, desenvolve softwares próprios, né, para aplicações específicas, mas nesse nicho de desenvolvimento de produto, falando de CAD, os softwares são comerciais, e falando de CAI, o Juliano vai explicar melhor aí, mas tem um pouco de programação, um pouquinho de desenvolvimento que até consegue, né, prosseguir, né, Juliano? Você me corrige se eu estiver errado aí. Eu acho assim, a disciplina de programação, ela está muito próxima do engenheiro de simulação, né? É importante que o engenheiro de simulação tenha conhecimento, pelo menos uma linguagem aí de programação. Hoje, lá na fábrica, a gente usa a linguagem Python, tá? Para auxiliar a gente consegue automatizar alguns processos de programação, tá? E desenvolver algumas coisas, né? Mas tem uma certa dificuldade ainda dentro da indústria de estar aplicando algum software, alguma ferramenta aí de desenvolvimento pessoal. Então, tem essa dificuldade, mas isso é possível de se fazer, a gente trabalha bastante. Então, por exemplo, o pessoal lá de simulação, praticamente todos eles sabem pelo menos programar em uma ou duas línguas aí, no mínimo. É importante, tá? Agora, o mundo de simulação, o professor, ele é intrigante quando tudo está dando certo, tá? Quando começa a dar errado, é caos total com o engenheiro de simulação lá. Tentar explicar o porquê, por que quebrou, por que não quebrou, é complicado, mas é uma forja aí que a gente tá passando todo dia aí para, quando a gente ficar bom, a gente aposenta. Bacana. É uma pergunta, você mostrou o campo de prova lá, né, da pista de prova de vocês. Vocês também fazem simulação, rodagem em laboratório, com atuadores hidráulicos, essas coisas, não? Sim, a gente tem um teste de pancada, tem um teste que o Diego passou aí. Inclusive, a gente esqueceu de colocar, né, aquele campo de provas, tem um vídeo no YouTube que é bem interessante para quem quiser conhecer. Tinha até um QR Code na apresentação que o Diego colocou que levava para lá. Mas, Diego, você pode ir lá no slide de teste virtual, por favor? Nossa, claro. Vocês simulam uma rodagem de 1 milhão de quilômetros, é isso? 10 a sexta. O veículo... É o veículo completo. O veículo completo, ele tem uma expectativa de vida, né? A expectativa de vida é definida aí pela gerência. Em função da aplicação do veículo, ele pode ter uma vida diferente. Por exemplo, um veículo com uma aplicação muito específica, muito severa, e não necessariamente precisa ter 1 milhão de quilômetros, né? Isso geralmente é definido em função da garantia do componente,
do feedback que a gente tem de utilização do cliente, do produto, né? Então, não, Mas vocês rodam protótipo em laboratório ou não? Rodam protótipo com atuador também. hidráulico, essas coisas? Tem também. Teste aí, Diego. Vai lá na cabine lá. Coloca o shaker lá. Esse é um teste que a gente fez virtual, tá, mas também é um teste de bancada, tá? A gente faz testes bem simples, bancada, desde a atuação, por exemplo, de pedaleira de freio, pedaleira de acelerador, que são testes mais simples, que a gente tem uma única direção de carregamento, né? Mas isso aí, por exemplo, é um teste bem mais complicado, a gente chama de cab shake, né? A gente tem uma cabine toda montada numa base aí, a gente tenta reproduzir nessa base através de atuadores hidráulicos, né? Nesse caso, um perfil de aceleração aí que a gente determinou na nossa pista de teste ou durante a aplicação. Além da fazem isso aqui em Resende? Não, a gente tem como fazer em Resende alguns testes, mas não com esse tamanho, tá? A gente faz testes, por exemplo, de abertura de porta, de acionamento da pedaleira, maçaneta, alguns testes mais simples a gente faz. Esse teste aí em específico, ele é feito numa empresa chamada Spectrum, em São Paulo. Spectrum, eu conheço. Eu trabalhei nessa área. Inclusive, testei algumas carrocerias de vocês lá na Volks Automóveis, tá? Lá no simulador hidráulico, lá. Isso lá, sabe? Lá, 1997, 98. Bacana. Bacana, muito bacana. É apaixonante essa área aí, eu gosto muito. Bem legal. Bom, tem uma pergunta aí para vocês. A gente viu, né, nessa parte de CAI principal, CAD também, né, mas assim, que a gente tem ali vários pontos, né, para a gente ter um modelo representativo, né, ou seja, desde as limitações ali de propriedades de materiais, que nem sempre a gente tem todas, carregamentos, às vezes a gente pode ter alguma coisa que você falou, né, Juliano, de virtual também, de MBS ou de medições, dentro de toda essa no caso, na realidade nossa, né, de trabalhos, assim, de simulação. Como é que anda, como é que está a correlação final com os testes, né, os testes finais? Ele faz a parte virtual, no desenvolvimento, e no final você sempre testa, né, no final a gente sempre testa. Como é que esse nível de correlação, você busca uma correlação bem precisa, a correlação, como é que funciona essa correlação de vocês? Cara, o objetivo é uma boa correlação, né? A gente tem hoje, por exemplo, no MBS, algumas análises que trazem para a gente uma boa correlação com o teste. Por exemplo, carregamento de suporte de mola, carregamento de suspensão de cabine, carregamento de amortecedor. Então, são carregamentos que a gente tem obtido aí uma boa correlação com o teste, né? Com o veículo durante a pista virtual, pista de durabilidade. Toda vez que a gente faz uma simulação, seja em FESA ou seja em MBS, a gente gera pontos de experimentação para a gente depois fazer aqui está da nossa simulação. Mas é claro também que existem componentes que a gente está um pouco longe dessa correlação. A gente vem trabalhando para buscar uma melhor correlação. Que são componentes, a gente tem, por exemplo, o suporte tanque de combustível, que a gente tem interação de fluido na estrutura, e alguns outros componentes onde a gente precisa ter uma precisão aí boa, tanto da frequência natural, ou quanto conhecer aí um banco de dados de amortecimento que a gente vem tentando criar para tentar melhorar essa correlação. Tá? Mas, assim, embora a nossa correlação não esteja ideal, digamos assim, para esses componentes, a gente ainda consegue ter envelopes de carregamentos conservadores, né? Eu não consigo, por exemplo, ter um componente ótimo para aquela aplicação, mas aplicando esse envelope eu consigo ter um componente robusto, né? E acho que no final acaba ainda dando um resultado positivo aí, um resultado esperado aí no final do teste de durabilidade. Aquele ponto que você mesmo falou, né? O coeficiente de segurança, né? A gente vai tendo menos informação, você tem que aumentar o coeficiente de segurança, mas certamente é uma condição muito mais otimizada, né, do que era feito sem essa ferramenta, né, do CAD e CAI, sem dúvida, né? Sim.
Mesmo que você precise, às vezes, envelopes mais robustos, em alguns casos que você falou, ainda assim, vale muito a pena, né? Não tem nem como... Você colocou bem, por exemplo, propriedade de material, você sabe tanto que a literatura nossa hoje é pobre em relação à propriedade de material, né? Então, é assim, a gente não tem, por exemplo, uma máquina para extrair curva de fadiga na SN ou Epsilon que seja dentro da Volkswagen. Então, a gente tem algumas limitações, a gente acaba fazendo algumas considerações, né? Tentando ser conservador, porque na hora que a gente precisa pender a balança para um lado, a gente vai querer pender sempre para esse, mas é um assunto aí que a gente sabe que a gente tem margem para evoluir, e a gente está evoluindo. Cada semana que passa, eu acho que a gente está mais próximo desse objetivo aí. Entendeu? Muito bom, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Carlos Nobre. Carlos, se quiser abrir o microfone e falar, pode também, viu? Ele pergunta qual que é o melhor SolidWorks ou CATIA V5, qual é o melhor, né? SolidWorks ou CATIA V5 para se utilizar na indústria. Qual que ele sabe trabalhar? Qual que você sabe trabalhar, Carlos? Na verdade, eu tô vendo CATIA agora com o Said agora. Então esse é o melhor software que tem, cara. Said é o professor? Sim. Então você vai sair especialista, então. Pode focar no CATIA. Cara, não tem o melhor, boa, né? Você conhece. Exatamente, assim, não tem a questão de melhor ou pior, assim, eles são, inclusive, da mesma, da Dassault, né, da empresa francesa, eles são softwares que têm limitações distintas. O SolidWorks, ele é mais simplório, tá, ele é uma interface mais simplória para conjuntos menores, peças isoladas, e o CATIA V5, ele vai desde essa mesma aplicação simplória até aplicação veicular ou aeroespacial, no caso da Embraer, para componentes com mais de 3.000, 4.000 peças. Então, por exemplo, para esse tipo de componente, o SolidWorks ele não comportaria com a mesma qualidade que o CATIA. Tá? Além da interface de segurança, tecnologia que ele tem com outras plataformas internas, né, da empresa. O que eu acho legal ponderar em relação ao software, né, por exemplo, assim, eu quero aprender um software de CAD, eu quero aprender um software de CAD. Acho que é importante entender qual software que é aplicado na indústria, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem o CATIA com bastante aplicação, né, o Diego? E na nossa área de simulação aqui de CAD, a gente tem o pacote da Altair, né, que é o HyperWorks, com Abacus, né? É isso aí, assim, em resumo... na indústria, né, de maneira geral, aqueles softwares que nós colocamos ali, eles abrangem boa parte do que as indústrias utilizam. O CATIA, por exemplo, dentro das automotivas, acho que ele é a maioria, se eu não me engano, a Fiat usa o NX, as demais automobilísticas pendem mais para o lado do CATIA V5. E como eu falei, assim, quando você tem o domínio de uma dessas ferramentas, a curva de aprendizado para as outras, ela é menor. Né? Não sei muito bem dizer se vale para o caso das ferramentas do Juliano, apesar que o CATIA ele também tem uma interfacezinha lá de cálculo estrutural lá que a gente tenta rabiscar algumas coisas lá de vez em quando, mas a parte de cálculo estrutural ela requer aí umas certas habilidades aí, e não sei se as ferramentas elas são tão parecidas quanto as ferramentas de CAD. Aí até aqui, só complementando até no chat aqui, colocou o Inventor e o Fusion dentro desses softwares também. O Inventor, ele se encaixa aí, vamos dizer assim, parelho com o SolidWorks. Ele é um software da Autodesk e ele é mais simples também. Quem mexe com AutoCAD tem uma facilidade ali com o Inventor, é bem parecido. E o Fusion é mais para renderização, ele tem algumas coisas de 3D, mas não é muito utilizado não, tá? Os três principais aí, se forem para vocês buscarem conhecimento aí com futuros engenheiros de desenvolvimento, de processo, manufatura, seria CATIA V5, o NX e o Creo Parametric. Tá, são os três aí que são mais utilizados aí nas indústrias Brasil, Europa, para aqueles que pretendem alçar voos maiores aí. Vamos dizer também que conhecimento de software, de ferramenta, na minha visão, não agrega tanto, tá? Então, por exemplo, muda a versão do mesmo software que eu trabalho, eu já fico caçando milho lá, caçando comando lá no software. Então, o site pode ser bem, eu acho que
é muito mais fácil você aprender software ou ensinar o software para alguém. O Diego fala muito da curva de crescimento, né? Do que está explicando para o cara a resistência dos materiais, está explicando a mecânica do sólido, conceitos básicos de desenho, né? Então, acho que para vocês que estão na graduação aí, tem bastante importância isso, porque você vai estudar hoje o CATIA V5, quando sair na indústria o CATIA V7, não sei se você vai ter. A gente teve um caso na Volks, quando a gente passou do CATIA V4 pro V5, o V4 que era em estação de trabalho, né, que era uma maravilha, só linha e ponto. Aí você saiu para um software que tem uma renderização bem melhor, bem mais evoluída. Mas de uma hora para outra, todos os projetistas que a gente tinha da fábrica deixou de projetar, deixou de conhecer software. É isso aí, esse foi um salto bem expressivo aí de uma geração para outra. E é isso que o Juliano falou, assim, o conhecimento, a base ali do processo, que é o processo de criação, né, de projeto, principalmente quando se fala de modelagem, é a engenharia reversa, né, você entender o processo de construção da peça, né, o processo de fundição, de estampagem, de chapa dobrada, e você conseguir transportar isso para dentro do software, né, que como a gente colocou, o software é só ferramenta. Da mesma forma que o Juliano falou lá, que tem que ter o conhecimento aí o pessoal tem que pegar, a próxima aula do Said aí vai ter cheio de perguntas, né, porque o pessoal vai pegar os conceitos do Juliano e vai tentar extrair do Said aí para os futuros calculistas aí. Então, assim, é você pegar esse conhecimento e aplicar, porque o software é basicamente, né, a ferramenta. O que vai deixar você bom no software é bunda, cadeira, hora. Escolhe um software aí e vai para cima. Legal. Vai pra cima. Isso que vocês falaram, a gente conversa bastante. O mais importante realmente é o conhecimento, né? Não do software, do que você está fazendo, a simulação, você conhecer as propriedades, conhecer o método de elementos finitos, na ferramenta aí de CAD também, porque o software, a gente conversa bastante, né? É só uma ferramenta, né? A gente, na indústria que você trabalhar, de repente você muda de indústria, muda o software, certo? Então você teria que reaprender o software, mas se a bagagem que você tem conhecimento da simulação ou da ferramenta CAD, né, continua, assim, não muda, né? Muito legal, muito bom. Isso aí. Muito bom, pessoal. Acho que podemos encerrar, né? Said, Juliano, Diego, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela excelente apresentação de vocês. Eu acho que deu para aprender bastante, enriquecedor, porque vocês falaram bastante de aplicação e casos concretos, né? Então, assim, para o pessoal, né, os alunos, eles conseguem visualizar aquilo que está aprendendo na teoria, né, como é que se pode utilizar isso na prática e com dicas excelentes que vocês deram. Tá, então, muito obrigado aí por ter participado e parabéns, foi excelente mesmo. Obrigado. Forte abraço para vocês. Falou, obrigado a todos aí, obrigado, professor. Tchau. Boa noite a todos aí, boa noite. Boa noite. Boa noite.